Agora vamos passar aqui com o pastor Manuel Araújo, que vai trazer a mensagem esta noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta feliz oportunidade. Vamos louvar, vamos ponderar agora. Vemos que estamos adorando ao Senhor que vive e reina para sempre. Nós estamos nos tempos difíceis, mas o Senhor sempre nos dá a vitória. O Senhor cuida do seu povo, o Senhor conduziu o seu povo por 40 anos no deserto. Ouviste bem? E a Bíblia diz que ele não deixou que eles perecessem, nem sequer os seus vestidos envelheceram, nem os seus pés incharam. E as sandálias também estavam ali. E é mistério de Deus, porque eu me pergunto como essas sandálias não cresceram. Que maravilha, né? Ou as sandálias cresceram, né? Porque os pés cresceram, elas cresceram junto com os pés, é melhor dizendo, né? E as roupas também. E as roupas também. Maravilha. Nosso Deus é maravilhoso. Não sei porquê. Os tempos também se encarrega. As provações também, às vezes, nos enfraquece e às vezes nem todos conseguem recebê-las da mesma forma, com o mesmo entendimento, com o mesmo fortalecimento, com a mesma garra, com a mesma perseverança, porque nós vemos que alguns pereceram no deserto, foram punidos e foram realmente reprovados no deserto, porque não suportaram as provas, né, de seguir caminhando com o povo de Deus, de seguir guiado por o servo de Deus e de ver os milagres, de ver a presença de Deus com eles, e não era bastante. Verdade? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, que temos lido a palavra do Senhor, temos acompanhado, vemos que Deus estava com eles. Ele não tirou o povo do Egito e deixou eles no deserto e disse: olha, pegue esse deserto aí e sigam adiante até o fim, ou até vocês encontraram uma saída, encontraram a terra prometida. Não, em absoluto. Nós sabemos todos que o Senhor os tirou com braço forte, com mãos estendidas, mas o Senhor foi com eles, guiando com uma coluna de fogo à noite e de dia uma coluna de nuvem, né? Tampando, livrando do sol e livrando da escuridão e guardando de seus inimigos. E mais do que isso, o Senhor foi provendo alimentações, o Senhor foi como uma rocha, o seguia, e que coisa incrível, a rocha seguia e dando água para eles. E a rocha era quem? Você pode responder. A rocha era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero ponderar nesta noite com vocês o seguinte, porque nós estamos vendo que muitas pessoas estão querendo modificar o Evangelho. Não é possível, isso não é possível, né? Nós encontramos aqui em Hebreus 13, 8 diz, né, que Jesus Cristo é ontem e hoje o mesmo e será por todo, sempre ou por toda a eternidade, ou eternamente, né? Ele não pode mudar, o Evangelho não é mudado, o Evangelho é de Cristo e não pode ser mudado. Então, Amém. Algumas pessoas que estão se rendendo às provações, às propostas do inimigo. O inimigo, ele tentou a Jesus quando estava no deserto também da provação, oferecendo também o reino deste mundo, oferecendo a riqueza deste mundo, oferecendo a fama deste mundo. É o que muita gente não está suportando. Muitas pessoas do Evangelho estão querendo adaptar o Evangelho a eles. Não pode. O Evangelho não pode se adaptar ao ser humano, não pode se adaptar a quem quer que seja. Todos os seres humanos que quiser crer no Evangelho, como disse Jesus, é que tem que se adaptar. Por isso ele disse: negue-se a si mesmo. E isso é exatamente para poder adaptar-se ao Evangelho. A renúncia, a nossa renúncia do nosso ego, do nosso eu, é que nos vai capacitarmos a andar junto com Jesus. E é claro, por la graça do Senhor,
pela misericórdia do Senhor. Nós precisamos estar sempre dependendo do Senhor. Dependendo dele constantemente. O Senhor não muda e jamais mudará. Não, de jeito nenhum. Porque Malaquias 3,6 também, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. É o mesmo. Jesus tampouco muda. Não muda. Não adianta, a palavra do Senhor está cheia de referência. E até porque Deus não precisa mudar. Até porque ele não pode mudar, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é único. E ele não pode se adaptar aos seres humanos. Não, ele é o Criador. O ser humano é criação. O Senhor criou do nada. O Senhor, ele inclusive falou no deserto para Moisés por umas 2 ou 3 vezes. Ele disse: Moisés, deixa eu destruir esse povo de dureza, de duro coração, e eu te porei em um povo muito mais grande e mais forte, para que tu conduzas. Moisés disse: não, Senhor, não faça isso, porque senão as pessoas diriam que tu tirou o povo lá do Egito para destruí-lo. E então, ele não destruiu. Ele guarda, ele teve misericórdia, ele continua com misericórdia, e ele é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não muda. Amém. Jamais. Agora, eu lhe pergunto, por que hoje em dia estão agora surgindo pessoas que vêm a lavar roupa suja nas redes sociais e dizendo que isso, que aquilo, que agora, que não sei o que agora descobriu e agora não sei o que, e outros aí com negócio que a gente vê. Eu não ando atrás de buscar coisa nenhuma dessas informações na internet, mas passa por o nosso meio também. Afim, vem essas situações que estão passando aí, pessoas abrindo mão da fé, abrindo a mão do evangelho, mesmo não tendo coragem de dizer, mas querendo importar ou querendo fazer com que, ou convencer-se a si mesmo e convencer os seus amigos, ou se faz aquela turminha, em nome ou amparada por um suposto sucesso que tenha no mundo, e quer dizer, não, porque eu acho. Ei, o evangelho não é de eu acho. O evangelho é verdade absoluta, o evangelho é verdade plena, é a palavra do Senhor, que é eternamente. Ela não é de eu acho de homem. Porque não sei o que, não sei quanto. Não é de escusa. Nós precisamos de Deus, isso é fato. Eu preciso de Deus. Se você precisa de Deus, Deus está para nos socorrer. Agora, se nós dissermos que não precisamos de Deus, Deus continua sendo Deus todo-poderoso, perfeito, maravilhoso, justo, eterno, soberano. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. O ar que respiramos é dele. Não é nós que temos nada para oferecer a Deus. É Ele que nos oferece. É Ele que nos sustenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa mais tonta e mais ignorante é o homem pensar que pode desafiar o seu Criador. Quem já se viu? A própria Bíblia diz que a coisa criada não pode dizer ao seu Criador: eu não gostaria de ser assim. Quem o criou é quem o fez da maneira que quis. Ele é quem tem a autonomia de escolher. Ele é quem tem a autonomia de fazê-lo como quer, porque ele é que sabe fazer. Deus não tem que prestar conta conosco. Nós é que temos que prestar conta com ele. Então, não tens ninguém. Eu não consigo admiti-lo, nem aceitar que seja quem seja nessa terra, não tem título, não tem sabedoria, não tem em nome de qualquer coisa, tá? Não tem quem possa desafiar a Deus, não tem quem possa modificar a palavra de Deus, não tem. Ou a pessoa se submete, porque o princípio do evangelho para nós recebermos, essa é a nossa parte. Eu entendo, se alguém quiser me mostrar que eu estou errado, que me mostre, mas eu entendo que a nossa parte como ser humano, para receber essa grande dádiva, esse grande presente, que é a salvação
né, é o nosso perdão com a salvação tão grande de Deus que nos ofereceu, é exatamente a renúncia, estarmos dispostos a renunciar nossa ignorância, nosso ego, nosso eu, nosso coração, o nosso orgulho, a coisas que nos que foi herdamos do nosso pai antigo, do nosso Adão. Que foi quando ele caiu, antes dele cair ele não tinha isso, mas quando ele caiu ele tinha, e foi essa é a nossa herança. E todo ser humano nasceu com ela e tem ela. O orgulho. Esse negócio de querer ser igual a Deus, mas quem é igual a Deus? Todos nós. O melhor que fazemos é admitirmos que somos necessitados de Deus, como Jesus mesmo falou em João 15, né, 5, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois a vara, os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Porque a vara separada da árvore não pode dar fruto algum, é cortada, lançada no fogo. Mas os que estão em mim e eu nele, pode dar fruto, muitos frutos. Então, como é que pode alguém que dizia que era salvo e agora vem a mídia, lavar roupa suja na mídia e dizer que agora é que descobriu a sua outra identidade, totalmente profana, totalmente reprovável aos olhos de Deus, não que Deus não o perdoe, não que Deus não o salve, não que Deus não, o evangelho não possa salvar, qualquer pessoa pode salvar, mas principalmente os que queiram, porque esse é o princípio. O Jesus deixou bem claro isso aí, uma e outra vez ele diz, quem quer vir após de mim, quem quer, olha o quer. Não esqueçamos, essas palavrinhas às vezes faz muita diferença, né? Porque quando Jesus disse, ele diz, quem quer vir após mim, quem quer vir em pós de mim, quem quer, é a primeira coisa. Ele não obrigou, ele não estava para obrigar, ele não está obrigando o evangelho da graça, é de graça, mas não é obrigado, né? Não é obrigado. É por isso que, às vezes, eu costumo dizer, porque eu já vi muita gente querendo acusar que o evangelho, ou que nós evangélicos defendemos que a salvação é muito fácil. Ora, a salvação é fácil porque é um regalo, é um presente de Deus para nós, é um presente de Cristo para nós. Mas custou muito caro para ele. Custou o seu sangue lá na cruz. A sua última gota de sangue, o sofrimento, noites de sofrimento e a humilhação mais tão grande que ele teve, tá? Outra coisa, o Senhor nos ama como pecador, mas ele aborrece o nosso pecado. A nossa luta é contra o pecado, não é contra carne nem sangue, mas contra os pecados que nos vêm. E se nós não tivéssemos essa luta, não tivesse essa, então nós não precisaria, não sofreríamos quase, porque se não tivéssemos que lutar contra o pecado, o que nós estávamos fazendo? Já éramos santinhos aqui na terra? Não, nós somos santificados no sangue de Cristo, pela justificação de Cristo, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, a pessoa querer dizer que não posso, eu não posso mais, não posso por quê? Porque está declarando com a sua própria boca que está lutando com as suas próprias forças, que está confiado em si próprio. E nós não somos justificados pela nossa própria justiça, nós somos justificados pela justiça de Cristo em nós, aleluia, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue do Calvário, aleluia, que nos justifica e que cravou a dívida que estava na cruz, cravada na nossa, a célula que nos era contrário, e a justificação vem dele para nós. Portanto, se não fosse assim, não precisava Jesus ter vindo. Se a gente tivesse que lutar com as nossas próprias forças para vencer o pecado, o que tinha Jesus vindo fazer na cruz do Calvário, né? Vamos raciocinar assim, tão fácil. Vamos direto ao tema, ao assunto. Ora, alguém querer dizer ou se justificar, eu vou me entregar ao pecado totalmente porque eu não posso vencer o pecado. Ah, então você mesmo está se condenando com as próprias palavras, com a sua própria boca, porque você não entregou sua vida a Cristo, você não confia em Cristo, você não está sendo salvo em Cristo, você está sendo religioso e achando que pode salvar-se a si mesmo. E é impossível, porque se o homem pudesse salvar-se a si mesmo, Jesus não teria vindo. Sofreu o que ele sofreu na cruz, passar o que ele passou na cruz, pagar
a nossa dívida, pagar o nosso pecado, resgatar-nos. Porque, como estava escrito, sem derramamento de sangue não havia, ou não há remissão de pecado, como também sem arrependimento não há perdão de pecado. E se a pessoa não se arrepende, como pode ser perdoado? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não é possível mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em 2 Timóteo, versículo 11, aleluia, 12 e o 23, que vamos ler agora, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Timóteo, versículo 11. Aleluia. Ele é fiel. Não, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos nele, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Veja que não é do jeito que nós queremos, tá? Se for, e é fiel esta palavra, e essa palavra não é minha, é a palavra do Senhor, né? Se já morremos com ele. Então, aí vem a pergunta, esta palavra está dizendo, se já morremos com ele, você já morreu com Cristo? Eu já morri com Cristo? Nós realmente morremos com Cristo para podermos vivermos com ele, para podermos estarmos servindo a ele? Aí ele vem para o 12, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Estamos querendo reinar com ele, estamos dispostos a perseverar? Ah, mas a coisa está difícil, mas eu estou disposto. O pecado está batendo a minha porta toda hora, a minha carne, diversas lutas. Os problemas vêm de toda parte. Você não precisa ficar buscando problema, caçando problema, porque os problemas, eles vêm. Eles vêm ao nosso encontro. Eu não sei aí na sua área, mas aqui, por aqui, está cheio de problema rodeando aqui. Eu nem ando buscando nada de problema e sempre estou rodeado de problemas. Mas eu sigo perseverando em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sigo perseverando em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei que se eu abrir mão dele, que se eu negar a ele, ele também não precisa de mim. Ele também não vai andar se arrastando após mim, porque ele já deu a maior prova de amor por mim, morrendo na cruz por mim, por você. Aleluia. Se eu o negar, também ele me negará. Mas o verso 13 diz, aleluia, mas se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse é o nosso Deus, imutável, ele é fiel e justo e verdadeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, não podemos abrir mão do Evangelho de Cristo, se realmente quisermos ir morar no céu. Ele disse muito claramente, e em Atos 4,12 também, Pedro registrou isso de forma tão segura e eloquente, porque não há outro nome dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, somente no nome de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é o único Evangelho que pode resgatar, e para isso ele veio a este mundo perdido, nos resgatar. Agora, a pessoa não está aceitando, não está suportando, e não está resistindo às tentações do sucesso, da fama. E então, vem querer culpar o Evangelho, ou querer fazer que o Evangelho desça, o Evangelho se deplore, o Evangelho perda a sua eficácia. Não,
É impossível, amigo. É impossível. O evangelho é genuíno, puro. Aleluia. A palavra do Senhor é purificada 7 vezes na forma. É impossível que nós venhamos a contaminá-la ou querer trazer que ela se contamine conosco. Aleluia. Ou nós estamos dispostos a submetermos a ela, ou então ficaremos fora dela. Ficará fora dela. Qualquer ser humano, pode ser o maior teólogo, pode ser o maior quem seja, o maior cantante, o maior pregador, o maior pastor, quem seja, não importa. Ou nos sujeitamos a ela, ou ela não vai nos sujeitar a nós. Jamais. De jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 48, que diz lá, Isaías diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E 1 de Pedro 1,24 também. Tá? A palavra do Senhor permanece eternamente fiel, pura e verdadeira. Não faça isso. Tema a Deus, sobre um pouco de temor para estas pessoas que estão querendo adaptar o evangelho às suas vidas, às suas vontades carnais, o seu ego. Não faça isso. Seja quem seja. Você é pó, você é cinza. Nós somos pó e cinza. Não podemos jamais adaptar ao evangelho ao nosso ignorância, ao nosso entendimento. Jamais. Devemos respeitar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar aqui na 1 de Pedro, aleluia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, aleluia, glória a Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, 23 e o 25, louvado seja o nome do Senhor. Você vê como é que diz? Diz aqui: santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí o 25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Falta dizer alguma coisa com estas palavras? Eu quero deixar muito claro. Esta é a palavra do Senhor, que nos evangelizou e que tem o poder de transformar-nos, e que nós temos que... Ela nos trouxe esclarecimento, nos trouxe liberação, liberdade, nos trouxe entendimento, nos trouxe ânimo, nos trouxe vida, para que possamos seguir os caminhos do Senhor. E o caminho do Senhor é Ele próprio. Jesus deixou muito claro em João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. A palavra do Senhor é muito clara. Se nós estivermos dispostos a nos submetermos a ela. Agora, quem não está disposto, acha muito difícil.
O mundo está por um trilho. As coisas estão estreitando por um fio. A coisa está ficando tão difícil, tão estreito no caminho. É época de nós nos arrependermos mais e mais, perseverarmos mais e mais e buscar mais e mais o Senhor. Se não fizermos assim, está muito difícil suportarmos. Portanto, vamos perseverar no Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Porque o Senhor, Ele trouxe a salvação para esta terra, para todos os seres humanos. Tá? O Senhor, Ele ama a todos os seres humanos, mas Ele não ama as obras do pecado. Ele não ama tudo que o ser humano faz. Ele ama a alma do ser humano. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E isso é muito claro. Está muito claro. O Evangelho deixa muito claro essa separação. O único que venceu, que combateu o pecado sem pecar, chama-se Jesus Cristo. Ele combateu o pecado sem nunca ter pecado, sem nunca ter conhecido o pecado, mas Ele se fez maldito por nós. Mas nós temos que lutar contra o pecado pela perseverança do Evangelho por amor, o Evangelho por amor a Cristo, e nos fortalecendo nele continuamente, para estarmos com Ele. Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não deixarei órfão. Agora, se nós abrirmos mão dele e quisermos lutar com a nossa própria força, aí é impossível. É impossível. Portanto, quero deixar essa ponderação para todos, e oxalá que chegue e pondere. Não vá contra mim. Pegue a palavra, consulte a palavra, escudrinhe a palavra, como está lá em João 5,39. Jesus falou: escudrinhai as escrituras, porque cuidai nela ter a vida eterna, são elas que de mim testificam, ou que dão testemunho de mim. Não é religião alguma. Jesus não deixou nenhuma religião. Deixou a palavra. É o Evangelho. Não distorcionemos o Evangelho do Senhor. Jamais nos curvemos a Ele, aceitemos a Ele. Aleluia! Porque é o Evangelho do Senhor que tem transformado vida, que tem trazido a igreja até aqui, que tem enfrentado os leões, os fogos ardentes, as covas dos leões, que tem enfrentado guerras e mais batalhas, e tem chegado até nós pelo poder de Deus, aleluia. Como disse Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Um abraço forte a todos. Vamos estar encerrando esta pequena palavra, essa ponderação dessa palavra, e que permaneça em nossos corações. Fortaleça, comparta também com as pessoas, porque não se justifica isso de querer adaptar ao Evangelho as nossas vontades. Isso não existe. Isso não existe para ninguém. Tá? Eu bato o martelo pela palavra do Senhor. Não existe. Tá? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por estes momentos preciosos, por esta palavra, Senhor, por esses momentos de louvor, por os nossos queridos irmãos, Senhor amado, e amigos que estavam do outro lado, que estão do outro lado, e os que vão ouvir esta palavra, Senhor amado, depois, Senhor. Ó Deus, que ele não se sinta ofendido, porque não é para ofensa, é para esclarecimento e é para, Senhor, nossa remissão. Deus Santo, que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, abrir seus entendimentos, Senhor, e possa libertá-los, Senhor amado, aqueles que estejam confundidos. Ó Deus, rompe, Senhor, esclarece, Senhor amado, e liberta das cadeias, Senhor amado, que eles prendem. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco, Senhor, ó Deus Santo Todo-Poderoso. Se voltares hoje, leva-nos contigo. Se não, Senhor amado, dá-nos umas noites de paz tranquila e de bênção, Senhor amado. Abençoa todos os nossos passos, Senhor. Guarda-nos de todo mal. Ó Deus, abençoa teu servo
céu do céu, essas famílias, ó Deus Santo, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Se alguém aceitar a ti, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa os seus pecados e que ele sinta o refrigério do perdão na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a doce consolação do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja aqui em toda a face da terra. E todos digamos amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.